Olá, tudo bem? Esse é o 5º episódio da websérie Comunicação para Artistas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre feed. As redes sociais mudam constantemente, né? Então, e vão continuar mudando. O que a gente tem que ter em mente é qual é a mensagem, qual é a essência do que a gente quer passar para as pessoas. Isso não vai modificar, né? É a única coisa que não vai modificar. O formato que a gente vai postar isso é o que vai modificar. Então, por exemplo, né? Vamos lá, o Instagram ele tem a foto sozinha, ele tem o carrossel, né? Que é a galeria do qual você publica várias fotos que a pessoa vai rodando. A gente tem o Reels, né? Que hoje é o que mais está conseguindo chegar nas pessoas. E hoje também até você consegue montar artigos. Daí você vai colocando publicações e vai montando isso e fica ali no seu feed também. Então, o que postar? Essa é a questão. A gente tem que pensar que o feed, ele não pode ser um mural. A gente já falou isso por aqui, né? Então, assim, ele não é só uma vitrine, né? Hoje em dia, claro, você chega numa casa, a fachada é o que mais, tipo assim, é a primeira impressão. Então, quando você chega no perfil, o feed, ele vai ser a sua primeira impressão. Então, quando a gente tem só publicações de espetáculos, né, artes prontas, isso não consegue transmitir a essência da companhia ou a essência dos artistas que estão ali colocando a sua arte. Então, a gente tem que mesclar essas publicações que a gente precisa fazer de divulgação com outras publicações que nos representam como artistas, nos representam como companhia, né? E que converse com as pessoas também. Então, assim, e ao longo da divulgação, depois que já passou o evento, a gente pode arquivar aquela publicação. Por quê? Porque não faz mais sentido ela ficar ali se é algo que já passou. Claro que a gente vai deixar uma publicação desse evento agradecendo, mostrando como foi legal, como teve público, como foi especial, né? Então fica ali registrado o espetáculo. Mas não necessariamente a arte pronta, que é praticamente um flyer, muitas vezes, e que eu já indico não fazer dessa forma, ali, né? Por que não fazer um vídeo para divulgação, com imagens interessantes da visão, né, desse espetáculo? Não só como teaser, com imagens do espetáculo já rodando, mas com outras, criando expectativa, criando conversa mesmo com a pessoa que tá ali, né? Então, assim, acho que o primeiro desafio que eu dou para nós é não publicar uma arte como flyer ali. A gente pode utilizar um carrossel, a gente pode utilizar uma imagem que só crie muita expectativa e depois comente sobre, né? E produza, por exemplo, uma única imagem que tem uma narrativa, que tem a ver com a história, para criar essa vontade das pessoas de saber mais. E aí depois publicar nos stories a sequência e avisar que, por exemplo, tá no destaque as informações com o link para conseguir comprar o ingresso, por exemplo. Então a gente consegue também vincular o feed ao stories, né? Comentar que está nos stories, que está nos destaques ou no link da bio a compra. E a gente não precisa colocar no feed sobre isso. E utilizar o carrossel, né? Então, qual que seria a minha... Vamos falar de uma divulgação. Não existe receita de bolo, quer dizer, existe, mas eu sempre brinco que o bolo pode embatumar, né? Então, assim, um cronograma interessante é a gente publicar partes do processo, de como está sendo a construção desse espetáculo, para as pessoas já irem se envolvendo. Aí, quando chega perto, falar que tá chegando, tudo mais. Vou só postar um pedacinho de como tá ficando. E depois ir gravar mesmo, ou em algum local, algumas imagens que façam sentido com a história e publicar, por exemplo, criar uma narrativa mesmo
de envolvimento com aquele personagem ou com um cenário, se tem muita potência o cenário, né? E aí comentar o que tá acontecendo, ou, por exemplo, digamos que o figurino foi feito para uma artista e deu muito trabalho por algum motivo, fazer algumas imagens disso, e aí a pessoa vai vendo, meu Deus, que legal. Então, quando ela chegar para a estreia do espetáculo, ela vai olhar com outros olhos para aquele figurino, né? Isso é muito diferente. E aí, claro, tem que ter também a arte com todas as informações, que ela é super necessária para ser impressa, beleza, perfeito, e também para o WhatsApp, né, que precisa essa arte com todas as informações. Mas no feed da rede social, por que não pegar essa arte e diluir ela numa galeria, né, num carrossel? Então, na primeira você publica só uma informação, na segunda outra, na terceira outra, na quarta outra, e na quinta às vezes os logos, se veio por algum edital que precisa ter. E lembrando as pessoas de salvar e enviar para os amigos, por exemplo. É óbvio que a gente quer que as pessoas façam isso e elas irão fazer, mas quando a gente lembra, a gente dá um gatilho na mente dela para ela chamar alguma pessoa, né, para ir com ela. Então isso é muito interessante. Reels. Ai, meu Deus, mas eu tenho que fazer Reels e tudo isso, assim. Não existe um formato pronto, então a gente pode criar o nosso, né? E não é só Reels, mas eles são necessários. Então, por que não divulgar nesse formato, né? Por que não? Então é isso que eu trago pra gente que é tão disruptivo em tantas coisas, pra gente também ter esse pensamento na forma como a gente leva a nossa arte para as pessoas, né? Com certeza elas vão chegar e vão abraçar nossa arte de uma forma bem interessante, bem especial. Certo? Até a próxima!